Shalom, amados amigos na fé e visitantes do canal, a paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua de Nazaré. Eu vou ler uma escritura que está escrita no livro de Mateus, capítulo 24, onde o nosso Messias fala de pessoas que estarão, de uma certa forma, antes da sua vinda. Neste contexto, ele estará falando sobre o servo mau, texto usado, infelizmente, por alguns pré-tribulacionistas de forma equivocada, totalmente fora do contexto real, para desrespeitar os irmãos pós-tribulacionistas. Alguns irmãos que não possuem a conduta de um servo de Deus, ou um servo do Criador, de Elohim, infelizmente têm tomado essa escritura para condenar e se desfazer dos irmãos que têm a visão pós-tribulacionista, porque eles falam e forçam o texto alegando que o servo mau seriam aqueles pós-tribulacionistas que pensam que tarde virá o nosso Salvador. Mas eles não pensam que tarde virá. Se eles têm a visão que será depois da grande tribulação, o arrebatamento, não é que tarde virá, mas que teremos a certeza de que com pouco tempo após a grande tribulação ele virá. É diferente. Porém, eles forçam o texto para dizer isso, porque acreditam em um arrebatamento iminente, a qualquer momento. Porém, o texto não mostra isso, nem fala sobre isso, mas fala das condutas que tais servos terão, tanto o servo fiel e prudente, como o servo mau. Então vamos à escritura de Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. E assim está escrito: Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Aqui temos um texto onde o nosso Salvador fala do servo mau. No início ele estava falando do servo fiel, bom e prudente, que dá o alimento a seu tempo aos da sua casa, da casa do Eterno, consequentemente da sua casa também, da casa do servo fiel e prudente. Entendemos que se trata da palavra do Eterno, do verdadeiro entendimento das Sagradas Escrituras, do pão que dá a vida eterna, da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim, do Criador. Esse texto é muito revelador e espiritual, porém eu vou focar nos versículos seguintes, onde o nosso Messias ele fala do servo mau, como está escrito no versículo 48. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito. Hoje em dia vemos muitas pessoas no mundo e dentro da igreja, ou das religiões cristãs, entre aspas, falando e às vezes até debochando sobre a volta do nosso amado Salvador, que está demorando muito e que desde aqueles tempos apostólicos falam que ele breve virá e nunca veio. A Escritura diz que tais estão como o servo mau, que fala que demorando está o Rei dos Reis, o Messias, o Senhor. Porém, mesmo os apóstolos, sabendo que ele ainda não viria naquele tempo, oravam Maranata: meu Senhor, vem depressa, meu Salvador. Isso que quer dizer Maranata, é um grito da alma. Venha, vem depressa. Porque eles passaram por tribulação e desejaram sua salvação física, pois a salvação da primeira vinda de Cristo, ou do Messias, se trata da salvação espiritual e do novo nascimento. Porém, ela se completará com a salvação física, que será a ressurreição dos mortos salvos em corpos
incorruptíveis, e a transformação dos que estiverem vivos, que sejam salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porém, muitos, até crentes, cristãos, que conhecem as Sagradas Escrituras, não creem que o nosso Salvador em breve virá, mas acham que ainda terá muitos anos para que isso ocorra. E o texto fala que o servo mau, ao dizer a si mesmo que tarde virá, ele acabará sendo um servo mau, pois pensará de forma equivocada. Pois, mesmo que ele não viesse naquele tempo, os apóstolos continuaram vigiando suas vidas contra o pecado e contra esse mundo. Igualmente, os convertidos por eles, pelo Espírito Santo. E não zombaram, não caíram no pecado do mundo, mas consagraram suas vidas e seguiram a vida retamente. E o texto mostra que, no versículo 49, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões. Ele se acha seguro, porque o nosso Salvador talvez não venha neste tempo, mas um tempo vindouro, e passa a cair no mundo do pecado. Se afasta do verdadeiro caminho, ou de seguir uma vida retamente conforme as Sagradas Escrituras, e passa a beber com os beberrões, e comer com eles. E no versículo 50 nós temos: o Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece. Por quê? Porque ele estará no mundo, no pecado. Não estará vigiando e nem se preparando ou preparado com as Sagradas Escrituras, com a fé no nosso amado Salvador. Porque está escrito que o justo viverá da fé, ou pela fé. Porém, este servo mau, ou estes tipos de pessoas, estarão, de uma forma que zombando das promessas das profecias apontadas para a sua vinda. E da mesma forma que o nosso Salvador falou no outro contexto, que seria como os dias de Noé, que se davam em casamento, comiam e bebiam, até que o dilúvio veio e levou a todos, assim será na vida do Filho do Homem. Esse é o contexto também do servo mau, por se afastar do verdadeiro caminho e cair no mundo do pecado, achando que tarde ele virá. Ele poderá ser pego de surpresa, como um servo mau, e não um servo fiel e prudente. E no versículo 51 temos que o nosso Salvador, ele diz: e o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Sabemos que é no lago de fogo que haverá choro e ranger de dentes. Grande lamento. Então você, amigo ouvinte, reveja seus conceitos. Como você está diante do Eterno, conforme as suas sagradas escrituras. Agora, os irmãos pré-tribulacionistas que pegam esse texto para falar ou assemelhar aos irmãos pós-tribulacionistas, vocês estão em um engano e pecado terrível, forçando a Sagrada Escritura para um outro contexto. Porque independente que tenha uma visão pré, mid ou pós-tribulacionista, todos os filhos e filhas, servos e servas, devem consagrar suas vidas e vigiar, conforme outros contextos. Ter sua vida em santidade, porque muitos realmente morrerão. Porque o salário do pecado é a morte. E todos hão de morrer, porque o pó voltará. Mas terão suas vidas regradas, conforme as Sagradas Escrituras, durante toda a sua vida. Esse é um dever de todo crente no Salvador. E a pessoa não perderá sua salvação porque talvez tenha um entendimento incorreto ou ainda não entenda alguma profecia. Porque todos os servos fiéis, no final, eles terão que se arrepender de qualquer ponto que seja que estejam equivocados, para aderir realmente à verdadeira interpretação, o cumprimento da Escritura. Agora, como já foi colocado em alguns comentários do canal, este canal aqui, o tempo está próximo, sobre o estudo do arrebatamento, mais especificamente o primeiro vídeo do estudo do arrebatamento, a introdução, pulando esses versículos, principalmente o 49, onde diz
e trata do contexto de pecado, da pessoa realmente se afastar do caminho reto de santidade ao Criador, conforme as Sagradas Escrituras. Infelizmente, alguns irmãos pré-tribulacionistas chegam a ser tão carnais, hipócritas, que condenam e julgam os irmãos de visão pós-tribulacionista, achando que eles vão ficar para trás, porque creem num arrebatamento depois da grande tribulação. O contexto aqui é sobre zombar da vinda do Salvador. E crer no arrebatamento depois da grande tribulação não é zombar da vinda do Salvador. E nem se desviar e comer e beber com os beberrões, caindo no mundo do pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pré-tribulacionista que pega esse texto para torcer e dizer que os pós-tribulacionistas estão como esse servo mau, o que não é o que o texto mostra. O texto mostra que o servo mau são aqueles que se desviam da verdade e zombam da vinda do Salvador, achando que ele demorará para vir, ou não se cumprirá sua vinda durante a sua vida, achando que vai demorar muito e ele não vem durante a sua vida. Isso que é zombar, por não crer, não continuar na fé, no caminho, na verdade e na vida do nosso amado Salvador, que são suas sagradas palavras, seu testemunho. Agora você pré-tribulacionista que pega um texto desse para colocar os pós-tribulacionistas como um servo mau, achando que eles estão zombando da vinda do Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você está usando a palavra do Messias fora do contexto que ele ensinou. Porque ele fala aqui daqueles que caem no mundo do pecado por achar que vai demorar a vinda dele. Então por que vocês pulam o versículo 49 para dizer que o pós-tribulacionista é o servo mau, achando que tarde virá o seu Senhor? Tenho amigos pré-tribulacionistas que respeitam os pós-tribulacionistas. E até no nosso grupo de estudo, no WhatsApp. E eles possuem a vida consagrada. E sabe que alguns irmãos pós-tribulacionistas também possuem. Não digo todos, porque muitos, independente da visão teológica que tenham, não estão levando muito a sério as Sagradas Escrituras. E na verdade muitos nem nasceram de novo. Porém creem. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Esse vídeo foi só para mostrar realmente o verdadeiro contexto dessa passagem. Porque, infelizmente, eles pulam o versículo 49 para dizer que o pós-tribulacionista, ou alguém que pense dessa forma, que o arrebatamento será depois da grande tribulação, seja esse servo mau, o que não tem nada a ver com o contexto que o nosso Messias ensinou. O contexto aqui são aqueles que zombam da vinda dele e caem no mundo do pecado. Por isso. Então você que é novo na fé, ou está começando agora a procurar entender mais das Sagradas Escrituras, não caia nessa ideia de alguns pré-tribulacionistas que dizem que o servo mau é o pós-tribulacionista. Eu sei que existem muitos irmãos, até pré-tribulacionistas, que poderão ver esse vídeo e se indignar com essa atitude desses outros irmãos pré-tribulacionistas para com os pós-tribulacionistas. Eu sei que não é todos, e eu não estou falando diretamente com você que tem a visão pré-tribulacionista, mas respeitam os pós-tribulacionistas e não chegaram a fazer essa torção de interpretação com essa passagem. Eu sei que não são todos. E se você pré-tribulacionista sincero ver realmente esse contexto, verá que não é isso que se trata o texto contra os pós-tribulacionistas, mas contra aqueles que zombam da vinda dele e caem no mundo do pecado. Então, entre vocês mesmos, pré-tribulacionistas, cuidado contra alguns irmãos que se levantam contra os irmãos pós-tribulacionistas, torcendo o texto das Escrituras. Tenham cuidado, porque estão tomando a palavra do Eterno, o ser mais perfeito do universo, falando coisas
que ela não mostra, fora do contexto. E além de cair no mundo do pecado, bebendo e comendo com os beberrões, ele bate e espanca seus conservos, agride os seus conservos, com palavras, com atitudes. É o que fazem alguns pré-tribulacionistas também, agredindo, desrespeitando os irmãos pós-tribulacionistas, até xingando eles, motivo o qual fez com que eu removesse vários comentários e ocultasse alguns perfis nos comentários do canal. E você que ainda não tinha ouvido essa palavra, essa explicação do nosso amado Salvador, o Messias, reveja como você está realmente diante desse ensinamento, como um servo fiel e prudente ou um servo mau. E se estiver como um servo mau, arrependa de seus pecados, porque vale a pena. Então que a paz do Eterno, nosso amado Salvador, esteja com todos os irmãos e até o próximo estudo.